Os 10 alimentos que você deve evitar a todo custo se tiver mais de 50 anos. E além disso, vou te ensinar também como fazer substituições mais saudáveis desses alimentos, porque eu tenho certeza absoluta que muitos deles estão presentes no seu dia a dia, mesmo você sabendo que eles não fazem tão bem assim para a sua saúde. Então, olha, esse assunto é muito importante e é fundamental que o maior número possível de pessoas tenha acesso a essa informação. E é por isso que eu peço a sua ajuda para deixar um like, porque quando você dá o like, esse vídeo ele é mais distribuído para outras pessoas. Então quando você dá o like, esse vídeo acaba viralizando. Então ó, vamos colocar a nossa meta aqui para esse vídeo de 3.000 likes, ok? Então já vai deixando a sua contribuição aí. E pessoal, por que é muito importante a gente focar nessa faixa etária acima de 50 anos? Porque é justamente nessa fase da vida que algumas doenças se tornam mais comuns, e isso é devido ao processo natural de envelhecimento do nosso corpo e também a uma maior suscetibilidade a certas condições de saúde. Então, várias doenças acabam se tornando mais comuns, como por exemplo, as doenças cardiovasculares, né? A hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias, infarto se torna mais comum, AVC se torna mais comum, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidade, algumas doenças articulares, né, osteoarticulares, como artrite, artrose, osteoporose e também as doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, alguns tipos de demência e também a doença de Alzheimer. E a alimentação, uma dieta saudável, é capaz de ajudar a prevenir e também a tratar ou até mesmo reverter a maior parte dessas doenças. E é por isso que a gente sempre bate na tecla aqui no nosso canal da importância do estilo de vida, de você se alimentar bem, de você fazer atividade física, de você dormir bem, evitar o consumo de substâncias tóxicas. Então tudo isso aí vai contribuir para que você tenha mais saúde, ok? Então a gente vai agora para a nossa lista dos 10 alimentos que você deve evitar se tiver mais de 50 anos. E ó, ainda não pedi para você me contar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E ó, também deixa um palpite aí com uma opinião sua. Qual alimento você acha que vai estar nessa lista dos 10 alimentos que pessoas com mais de 50 anos devem evitar? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat o seu palpite. Qual alimento você acha que está nessa lista que eu vou te falar agora? Vai escrevendo aí, pessoal, um alimento que você acha que vai estar na lista. Eu quero ver se o pessoal vai acertar ou não. Bom, vamos lá. O 10º alimento é um alimento muito consumido por crianças, muito consumido por pessoas mais velhas e, infelizmente, existe até alguns fabricantes desse tipo de alimento, dessa classe de alimentos, vamos chamar assim, que tenta, inclusive, convencer os outros de que aquele produto é saudável. E aí coloca na embalagem que é fit, que é integral, sendo que, na verdade, dificilmente é. Então, o 10º alimento são os biscoitos ou as bolachas recheadas. Por quê? Porque eles são ricos em açúcar adicionado. O açúcar refinado, um açúcar que é ruim para a nossa saúde. Isso contribui para o ganho de peso, para o maior risco de diabetes, para uma maior inflamação no corpo e pode inclusive prejudicar a cognição. Então existem estudos mostrando que um consumo muito alto de açúcar pode reduzir a área do hipocampo, que é a parte do seu cérebro mais associada à memória. Então esses aí são os riscos do açúcar. Além disso, o biscoito ou a bolacha, não sei como que se fala na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro é biscoito, né? E aí, como é que é? O pessoal fica nessa briga, é biscoito ou é bolacha? Biscoito ou é bolacha? Aqui no Rio é biscoito mesmo com X, né? Em algum outro lugar deve ser biscoito sem X. Mas esse biscoito ou a bolacha, além de muito açúcar, também são ricos em gordura saturada, que geralmente são gorduras ruins, e também ricos em farinha de trigo refinada, que definitivamente é uma farinha ruim. Esses biscoitos, bolachas, eles são pobres em nutrientes, têm poucas vitaminas, poucos minerais,
não geram saciedade, então eles não vão agregar muita coisa para a sua saúde. E eu fico preocupado quando eu vejo aquele biscoito, aquele produto que é feito para criança, e aí colocam lá que é rico em vitaminas, rico em minerais, rico em cálcio, quando na verdade aquele alimento está fazendo muito mais mal do que bem para aquela criança. E aí, quais são as substituições que a gente pode utilizar para o biscoito? Se for um biscoito salgado, por exemplo, aquela pessoa que gosta de um salgadinho, de um torcida, de um fandangos, de um cheetos, pode pegar de uma batata frita, por exemplo, pode pegar, corta bem fininha a batata, ou a batata doce, ou a batata inglesa mesmo, pode ser também a batata baroa, coloca na air fryer, coloca no forno, porque isso aí vai fazer um biscoito bem crocante, bem gostosinho, que eu tenho certeza que vai matar a vontade de comer um salgadinho. Ah, eu gosto do biscoito doce. Faz uma panqueca com ovo, banana, aveia, um pouco de cacau, coloca um pouquinho de mel para matar aquela vontade do doce. Então são opções mais saudáveis aí, as bolachas salgadas e doces. Nosso nono alimento é outro também que o pessoal dá para criança, que acha que é inofensivo, que dá inclusive quando a pessoa está doente, achando que é algo leve, que vai fazer bem, que vai contribuir, que é o biscoito de maisena. Então o biscoito de maisena, ele é rico em açúcar, rico em gordura ruim, rico em carboidrato refinado, em farinha de trigo refinado, então é pobre em nutrientes, então ele não deve ser consumido também, tá? E a nossa substituição aqui pode ser também a fruta ou uma fatia de pão integral. Tudo isso aí é melhor do que o biscoito de maisena. Se você pegar a lista de ingredientes do biscoito de maisena, vai estar lá farinha de trigo refinada, açúcar, gordura vegetal. Farinha de trigo refinada, açúcar, gordura vegetal. Se o alimento começa com esses ingredientes, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar e gordura vegetal, pula para o próximo produto. Evite consumir este veneno, ok? Oitavo alimento é o guaraná natural. O pessoal acha que por ter natural no nome, acaba acreditando, pensando que é algo saudável, quando na verdade aquilo ali é só açúcar, é uma caloria vazia que não deve ser consumida. Assim como o nosso alimento número 7, que é o refrigerante. Ó, já falamos aqui na nossa aula sobre doença renal que o consumo elevado de refrigerante aumenta o risco de doença renal crônica. Além disso, também contribui para o envelhecimento acelerado, aumenta o risco de doença metabólica, como diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, olha, tanto para o guaraná natural quanto para o refrigerante, a saída é a água. Não, mas doutor, eu não gosto de água, eu não sinto gosto na água, eu gosto de ter alguma coisa com algum sabor. Então você corta um limão, pega um ramo de hortelã, coloca na água, deixa a água na geladeira. Quando você for beber água, você vai ter uma água que está saborizada, que está com gostinho, que está com saborzinho, para te facilitar a tomar água e não tomar o refrigerante. Ah, mas eu gosto do gásinho. Melhor do que o refrigerante é você pegar um pouco de água com gás, colocar um suco de limão e é isso. Já tem ali uma espécie de refrigerante, ou então colocar um pouco de suco de uva, não tem problema também. Então essas são opções muito mais saudáveis do que o guaraná natural, do que o refrigerante e também do que o nosso sexto alimento, que é o suco de caixinha. Pessoal, não é porque é suco que é saudável. Então o suco, ele acaba tirando as fibras das frutas, acabam concentrando os açúcares e, além disso, no suco de caixinha, para piorar, eles ainda adicionam açúcar, o que torna um alimento que está longe de ser saudável. Então não utilize suco de caixinha, não dê para o seu filho, não dê para o seu neto. Ah, doutor, o que eu vou dar? Dê água, muito melhor do que qualquer outra bebida, ok? Quinto alimento, também muito utilizado por crianças, mas eu sei que tem muito velhinho aí, que tem muito idoso, que tem muita gente já grandinha que gosta também de um achocolatado. Então, pessoal, achocolatado, da mesma forma que o suco de caixinha, que o refrigerante, que o guaraná natural, é um alimento rico em açúcar. Se você pegar lá o Nescau, se você pegar o Toddy, você vai ver que o primeiro ingrediente do Nescau e do Toddy é justamente o açúcar. Então você está pagando caro para comer açúcar. Então, pessoal, vamos evitar o
achocolatado. Se você gosta muito de chocolate, por que você não compra um cacau? Por que você não pega o leite? Tudo bem, não vai ficar tão gostoso assim, mas pelo menos vai ficar mais saudável, tá? Então, achocolatado, se for rico em açúcar, é melhor evitar. Quarto alimento, o pessoal já falou aí, né? De alguns. Esse aqui é o que o pessoal mais conhece, que são os embutidos. Presunto, mortadela, peito de peru. Ao contrário do que muita gente pensa, o peito de peru não é um alimento saudável, não pode ser consumido sem moderação. Então o peito de peru ele deve ser evitado, da mesma forma que o presunto, da mesma forma que o salame e que a mortadela. Por quê? Esses alimentos eles são ricos em sódio e isso aumenta o risco de câncer, principalmente câncer do estômago. Além disso, esses alimentos, eles, após serem metabolizados pelo nosso corpo, eles acabam gerando a formação de substâncias cancerígenas, de substâncias que aumentam a inflamação do nosso corpo. Então, presunto, mortadela, peito de peru, isso deve ser evitado. Ah, mas doutor, eu amo comer um pão com mortadela, um pão com presunto, um pão com peito de peru pela manhã. Substitua o embutido pelo ovo, ok? Muito mais proteínas, muito menos sódio, sem aditivos químicos. Então o ovo é uma opção muito mais saudável ao presunto, à mortadela e também ao peito de peru, salame, etc. Tá bom? Então, esses embutidos nós vamos evitar, assim como linguiça e salsicha, que a gente vai colocar aí também na categoria de carnes processadas, ok? Então, a linguiça e a salsicha, calabresa, paio, enfim, salsichão, salsicha de cachorro-quente, também devem ser evitadas por pessoas com mais de 50 anos, porque aumentam o risco de câncer, aumentam a inflamação do nosso corpo, vão contra o objetivo de manter um peso ideal e são ricos em sódio. A gente sabe que o consumo elevado de sódio, ele aumenta o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco de diversos tipos de câncer, aumenta o risco de doença renal crônica, então a gente deve evitar esses alimentos, assim também como o nosso segundo alimento, que é a lasanha congelada. Eu coloquei a lasanha congelada, mas aqui a gente vai incluir nesse grupo praticamente qualquer coisa que seja congelada, que seja um prato pronto congelado. Pode ser a lasanha congelada, pode ser a macarronada congelada, nugget. O que mais que o pessoal que tem congelado? Aqueles salgadinhos congelados que você compra e só frita. Então tudo isso aí, assim como os embutidos, também é rico em sódio, rico em farinhas refinadas, né? A lasanha é feita de farinha de trigo refinada, muito sódio, tanto para conservar o alimento quanto para a condimentação do próprio alimento. Geralmente esses alimentos congelados, eles têm sabores muito pronunciados, ricos em sódio, com vários aditivos químicos, glutamato monossódico, para poder dar um sabor que vai te deixar com mais vontade ainda de consumir esses alimentos, até mesmo porque eles não nutrem. E quando a gente não se sente nutrido, a gente faz o quê? A gente quer comer mais, a gente quer se alimentar mais na tentativa de aí sim se nutrir, porque aquilo que a gente acabou de comer não foi suficiente para bater as nossas necessidades diárias. Então, pessoal, alimentos congelados, aqueles pratos prontos congelados, pizza congelada, tudo isso deve ser evitado por quem tem mais de 50 anos, ok? Ah, doutor, e a carne congelada, o frango congelado? É diferente, né? Totalmente diferente. A gente está falando ali de alimentos in natura, praticamente, que foram congelados, e não de alimentos ultraprocessados que foram congelados. Aquele supremo de frango também, que é o frango empanado com queijo e presunto congelado, hambúrguer congelado, isso aí a gente deve evitar, tá bom, pessoal? O hambúrguer congelado, eu digo aquele Texas Burger, que é cheio de tempero, cheio de química, isso aí a gente deve evitar o máximo possível, ok? E o nosso primeiro alimento de hoje é um que também é um veneno. Por quê? Além de ser farinha refinada, além de ser rico em sódio, cheio de sódio, se você toma um pratinho desse, você já bateu, já estourou a quantidade máxima de sódio que você deveria consumir num dia. Então, além de ser rico em farinhas refinadas, rico em sódio,
Além disso tudo, ele também é frito em imersão. Pois é, esse alimento é o miojo, pessoal. Como que você acha que o miojo fica pronto rapidinho ali? Só botar água fervendo que ele está pronto. É porque ele já foi pré-cozido. No caso, ele foi pré-frito. Inclusive, é por isso que ele tem aquele aspecto, aquela estrutura quebradiça. E para piorar, ainda vai adicionar lá aquele pacotinho de tempero ou vai comer aquele cup noodles lá que é cheio de sódio, cheio de aditivo químico, cheio de glutamato monossódico, que não deveriam ser consumidos por ninguém e muito menos por pessoas acima de 50 anos, porque a gente tem que tomar cuidado nessa faixa etária, tá? Então, ó, se você tem mais de 50 anos, quer ter um estilo de vida saudável, quer combater pressão alta, diabetes, colesterol alto, ansiedade, depressão, insônia de uma forma natural, sem médico, sem remédio, sem exame, sem precisar de ninguém, além de você mesmo, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade, que eu tenho certeza que se você ler o livro e colocar em prática o que está escrito lá, a sua vida vai melhorar, você vai viver com mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida e também a sua probabilidade de viver muito mais, obviamente, com tudo que a vida tem de melhor para oferecer, então essa probabilidade vai aumentar muito. O nome do livro é O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, por isso aí, você já consegue entender o intuito do livro. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o livro que vai mudar para melhor a sua vida. Vamos aqui para o nosso chat e ver o que o pessoal está dizendo hoje, nesse sábado, dia 28 de outubro, 11h32 da manhã. Um grande abraço, um grande bom dia para todos que me assistem hoje, pessoal. Um abraço para Vivi, um abraço para Licitação PM Valença do Piauí, para Francisca Dantas, para Josefa Boaventura de Aracaju, para Jovelina, para Maristela do Litoral Paranaense, para o meu amigo Felipe, que já compartilhou esse vídeo. Você já compartilhou essa live, pessoal? Compartilhar saúde é um ato de amor. Envie essa live para todas as pessoas do seu WhatsApp. Ah, doutor, não quero enviar para todas as pessoas. Tudo bem, envie para os grupos. Mande essa live para os grupos do WhatsApp, aqueles grupos que tem pessoas com mais de 50 anos que vão se beneficiar desse conteúdo aqui. Um abraço para o Valdomiro do Mato Grosso, para a Francisca Dantas, que não consome muitos desses alimentos. Muito bom, Francisca. Um abraço também para a Nínive Martins, para a Wanda Ferreira, que está sempre aqui com a gente, para a Luciana Henrique, para Francisca Dantas. Muito obrigado, Francisca Dantas. Um abraço para a Jane e também para o Luiz Macedo da Bahia. Pessoal, é isso, hein? Assista os vídeos recomendados para você aqui após essa live. Esse aqui sobre um suplemento que pode ajudar a reduzir a sua pressão arterial e esse aqui também sobre uma bebida que pode derrubar o açúcar do seu sangue. Um abraço para o Carlos Fleury de Florianópolis, Carlinhos, e também para Orlando Pavone. Pessoal, um beijo, até a próxima, fui! Tchau, tchau, bom